Olá, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso fazer parte, mais uma vez aí, estar entrando na sua casa por intermédio da internet, por intermédio do YouTube. E eu quero, aqui nessa tarde de hoje, desejar a todos vocês aí a paz do Senhor Jesus. Hoje, nesses 5 minutos que estaremos falando, estamos falando da visão panorâmica do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estar falando do livro de 1ª e 2ª Reis, que são livros históricos e é muito importante para entendermos a leitura da nossa a leitura das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos estar falando sobre 1ª e 2ª Samuel. Mas deixa eu falar aqui uma coisa importante para vocês. O livro de 1ª e 2ª Samuel levam o nome do seu personagem principal. Quem é o personagem principal desse livro? Samuel. Samuel é o personagem principal. E Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Ele foi o juiz que mais tarde, por pressão do povo, ele ungiu o rei Saul e mais tarde ungiu também o rei Davi. Samuel, ele unge os primeiros 2 reis de Israel. É bom entender que o governo de Israel nessa época ainda era teocrático, era uma teocracia. O povo dependia unicamente de Deus para que eles fossem governados. Samuel, como os demais juízes, eram orientados pelo Senhor para poder julgar os erros e fazer com que o povo andasse corretamente dentro da lei da sua nação. Sobre a questão da autoria, mas outra coisa, antes de falar da autoria, eu quero dizer uma coisa para vocês. O livro de 1ª e 2ª Samuel provavelmente era um livro só, originalmente. Mais tarde houve-se a divisão, colocando do primeiro livro e o segundo livro. Mas, naturalmente, é tudo escrito num único rolo original, chamado O Livro de Samuel. Sobre a autoria, não se sabe com exatidão, não tem uma forma exata de nós dizermos quem é realmente que escreveu esse livro. Sem dúvida nenhuma, Samuel registrou boa parte da história de Israel neste período. No entanto, outros materiais importantes haviam sido colecionados e puderam ser usados como fonte pelo autor real. 3 dessas fontes são mencionadas no livro de 1ª Crônica, no capítulo 29, versículo 29, que é, a saber, as crônicas de Samuel, o vidente. Aqui está falando vidente porque a palavra vidente e profeta é relacionado em um único sentido. Também as crônicas de Natã, que também era profeta,
e as crônicas de Gade, que também era vidente e profeta. Tanto Gade como Abiatar tinham acessos a eventos da corte do reino do rei Davi, de forma que ambos são candidatos a serem autores dos 2 livros de Samuel. Quando eu falo aqui 2 livros, porque no canon houve uma divisão. Canon, para a tradução da Bíblia, houve a divisão de 1º e 2º Samuel. A data que foi escrita o livro de Samuel é uma coisa importante, porque a questão da data de 1º e 2º Samuel depende muito mesmo, da questão da sua autoria. Quem foi os autores, quem escreveram. Assim, se Samuel, Natan e Gade foram os autores essenciais, então esses 2 livros foram escritos durante os dias do reinado do rei Davi ainda, ou imediatamente logo depois, bem rápido depois de ter passado o período. Vamos lá, para o pano de fundo. O livro de 1 Samuel começa com Israel num dos pontos mais baixos da sua história, durante a conquista de Canaã. As tribos de Israel não levaram até o fim a ordem de Deus de expulsar os cananeus. Veja só que Deus, assim que o povo herdou, entrou e conquistou a terra de Canaã, era necessário que Israel expulsasse todos os seus inimigos daquela região. Mas não, em vez deles expulsar, eles começaram a viver em conjunto com aqueles povos cananitas, com aqueles povos que Deus havia dado ordem que eles os expulsassem. Você pode ler no livro de Josué, no capítulo 17, versículos 12 e 13. O resultado foi o fracasso moral e espiritual. Veja só, por causa dessa atitude, eles fracassaram tanto de forma moral como de forma espiritual. Por quê? De forma moral, porque eles se misturaram com mulheres estranhas, eles se prostituíram com mulheres cananeias, eles fizeram uma mistura. E de forma espiritual, porque eles passaram a viver também debaixo da adoração a deuses estranhos e a coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Isso é muito importante para você entender. Assim Deus disciplinou o povo por meio de nações estrangeiras. Teve início a um ciclo trágico, no qual Israel voltava-se brevemente para Deus sobre a liderança de um juiz. Toda vez que o povo se encontrava praticamente desiludido, triste, abatido, eles sempre se lembravam do Deus que os tirou do Egito. E quando eles se lembravam, eles caíam em si e pediam a Deus livramento dos seus inimigos. E Deus fazia o quê? Levantava um juiz para os livrar dos seus inimigos. Esse juiz era tipo um legislador que guiava o povo e que ajudava o povo a reconquistar o seu território. Caindo novamente em desobediência, no começo de 1 Samuel, o sacerdote de Israel, Eli, estava fraco e a família corrupta. Olha que coisa interessante. Havia um sacerdote que também, no mesmo tempo de ser sacerdote, ele julgava o povo, era Eli. Só que tanto Eli
como sua família, estavam vivendo em período de corrupção. Seus filhos estavam fazendo o que queriam da casa de Deus. E isso trazia desagrado ao Senhor. Estavam desagradando a Deus. A de respeito para com Deus e seu caminho permeavam toda a cultura. A essa altura, Israel era formado por um grupo de 12 tribos relacionadas, informalmente pela adoração reunida em torno de um santuário central, que era o tabernáculo, onde Jeová devia habitar no meio deles. Não tinha um líder principal e com frequência era muitas vítimas de outras nações que não confiavam em Deus e por desobedecerem a ele, mas tremendas mudanças políticas, sociais e religiosas estavam prestes a acontecer. No final de 1 Samuel, a mesma nação estava pronta para ungir seu segundo rei. Esse era Davi, cuja nomeação traria um período reconhecido como o apogeu do reino de Israel no mundo e no Antigo Testamento. Já a questão do livro de 2 Samuel concentra-se nos efeitos do reinado de Davi sobre a nação de um ponto de vista espiritual, depois da morte do rei Saul. Veja só que Davi, mesmo tendo sido ungido na casa do seu pai Jessé, ele só tomou poder total sobre a nação após a morte do rei Saul. Davi governou primeiro sobre Judá, em Hebrom, por 7 anos e meio. Mais tarde, uniu Judá com Israel e estabeleceu Jerusalém como sua capital. Por meio de conquistas militares e de alianças políticas, ele estendeu o seu controle do Golfo da Acaba até a costa fenícia. Com o crescimento do seu império, Davi montou uma administração eficiente e desenvolveu o comércio e as relações internacionais. Problemas domésticos e políticos nos quais o livro descreve em detalhe. Davi deixou para seu filho Salomão um reinado forte e pacificado. Então, você vai ver que Davi, ele reinou durante um bom período em Judá, e depois se unificou com Israel e formou uma nação forte e uma nação pacífica. Isso é o panorama dos primeiros 2 livros. O conteúdo dos 2 livros: Israel havia sido governado por juízes que Deus levantou em momentos cruciais. Veja só, sempre quando o povo pedia a ajuda de Deus, Deus levantava juízes da história da nação. No entanto, a nação havia se degenerado moralmente e politicamente, havia estado sob as investidas violentas e desalmadas dos filisteus. A gente pode chamar os filisteus de aquela pedra, aquele chiclete que estava sempre preso no calcanhar de Israel. O livro de 1 Samuel começa narrando a história de um fracasso de um pai, o sacerdote juiz Eli, no tempo de frieza e abandono de Deus, experimentando pelo povo de Israel. Samuel vem como uma resposta de oração. Quem conhece aquela história de Ana orando, pedindo a Deus um filho. Israel decide trocar o governo de Deus por um governo humano, por um rei palpável e visível, um monarca visível. Então, Deus era o rei da nação, agora o povo queria um rei físico.
Por isso, começa aí a história da nação de Israel como soberana. Conclusão, Deus quer que o povo que lhe agrada, capaz de espelhar seu amor e fidelidade. Por isso, rejeitou os filhos de Eli por causa da perversidade deles. Toda vez que há perversidade no coração humano, isso traz a rejeição do Criador. Em lugar deles, Deus levantou um sacerdote fiel que faria o que ele diria no coração e na mente. Isso demonstra que Deus é livre para escolher líder para o seu povo. Então, veja só, Deus é quem escolhe aquele que vai liderar o seu povo. Então, meu amigo, você que tem aí, que faz parte da sua comunidade evangélica, da sua igreja, você sabe que Deus levantou aí na sua igreja um homem para liderar o povo, para estar na liderança da sua igreja. Então, eu sei que às vezes tem condições, tem pessoas que falam assim, eu não aceito o que esse líder está fazendo. Meu irmão, a única coisa conselho que eu dou para você, se você não está se habituando a esse líder que está na frente da sua congregação, peça sua transferência, vá para um outro lugar, mas não questione e não se rebelie e não se levante contra o seu líder. Deus é quem colocou ele lá. Ele pode estar em falta com Deus e Deus vai cobrar naturalmente dele. Isso não cabe a mim que sou liderado. Eu que sou liderado não posso de maneira nenhuma me levantar contra aquele que Deus propôs no seu lugar. Ele pode estar errado, como o caso de Saul. Saul já estava rejeitado por Deus há muito tempo, mas ele permaneceu na liderança do povo até o dia da sua morte. Então vamos orar a Deus. Na próxima lição, nós vamos estar falando sobre os livros de 1ª e 2ª Reis, tá ok? Deus abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por esses minutos de aula, Senhor, que estamos falando de panorama dos livros da Bíblia. Hoje falamos sobre 1º e 2º Samuel. Senhor, na próxima estaremos falando sobre, ó Deus, os livros de 1ª e 2ª Reis. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa abrir as suas mentes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.